Capítulo 6 da vida espírita. Espíritos errantes. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino que aguarda. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com um invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões mais e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanham os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes os que têm de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos.
sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Conforme, pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que aliás constitui o objetivo para que devem tender seus esforços, pois do contrário nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se, para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, e para ser digno também de habitá-los mais tarde. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Mundos transitórios. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermédias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Em que época? Durante a sua formação. Percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim. Além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem.
Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Conhecem os espíritos o princípio das coisas? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. A duração. Os espíritos a compreendem como nós? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente como já nenhum véu material nos tolda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isto depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que ao cabo de múltiplas existências se haja integrado nele. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor, e ninguém o pode igualar. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela não vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não. Ela reside em todo ele. Precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda a parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é susceptível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas esta faculdade depende da sua pureza.
Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem com a vista abranger um conjunto. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral, e em particular com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado, o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem, porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros. São espíritos. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. A sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são susceptíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa
que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Escolha das provas. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou Deus esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes perturba o futuro. Aberto se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Nas provações por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e etc.? Certo que não.
Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos inerentes a este caminho. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre e exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se vos disse, é um castigo. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão, até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha.
Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Não é decerto como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas. Será? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la, e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores a eles. Poderá dar-se que espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. As relações no além-túmulo. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. Autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade do que lhes são superiores? Eu disse irresistível. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Pois bem,
O maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado? Aquele que foi grande na terra e que como espírito vem a achar-se entre os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre aqueles espíritos que a eles são semelhantes. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons. O desejo que neles predomina é o de impedir, enquanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre vós outros? Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgarem útil fazê-lo. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente. E assim de geração em geração.
Como é que os que se conheceram na terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui, não é o termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Os maus ficam satisfeitos quando veem seres que a eles são assemelhados, e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a terra? Sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na, como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, ou lhe virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Do mesmo modo que os homens, sendo porém que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Alimentam ódio entre si os espíritos? Só entre os espíritos impuros há ódio, e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na terra? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente, e pueril o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam. Se foi unicamente um interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia, e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. A lembrança dos atos maus que dois homens praticaram um contra o outro constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se são maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes, e vos persigam até não raro em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo.
são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara, sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Continua a existir sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, na alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá? Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre, ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com aqueles espíritos que lhe ficaram abaixo. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado de identidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Na igualdade dos graus de elevação. Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se, para atingir a esfera em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará um encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Recordação da existência corpórea. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se. Isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e imediatamente após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas, de conformidade com as consequências que delas resultaram,
para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outras formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conformemente à influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas, e não aqueles objetos. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? Frequentemente assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. O homem, que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os terminem.
Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que eles tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado, e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Comemoração dos mortos. Funerais. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles os que lhes foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Agrada-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem? E como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a forma que tinham quando encarnados. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito, que tem para si o universo inteiro. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que a prece seja feita com o coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos
assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades quando podem. Porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Afeição particular do espírito por determinados lugares. Inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá àqueles que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram entes queridos. Conquanto, destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mais concentradas se tornam suas recordações. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha despojado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material experimentam um grande prazer com as honras que lhes tributam ou se aborrecem com pouco caso que façam de seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga da sinceridade ou não das declarações que, quando encarnado, lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa, a voracidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito.